Lovecraft Country é uma série da HBO que quando começaram ali as boatagens, as boatarias, as boatinagens, deu o que falar e é sobre ela que eu vim falar aqui pra vocês. Esse vídeo aqui é pra Carol. Salve, galeres! Hoje eu não tô aqui pra falar de The Boys, né? Vamos deixar pra falar de The Boys depois e vamos falar de Lovecraft Country, que é uma série que saiu na HBO, né? Na HBO entre o streaming e o canal de assinatura e que teve a sua primeira temporada encerrada nesse final de semana. Como eu disse, né, quando começaram a falar da série ali, começaram as primeiras notícias, deu muito o que falar, porque a série é baseada no livro Território Lovecraft, ou Lovecraft Country. Ela foi escrita por Matt Ruff e os motivos dos comentários é justamente porque entre o Matt e o Lovecraft tem alguns momentos racistas ali, principalmente no Lovecraft Country. E você falar que quem comprou os direitos da série foi o Jordan Peele, que é um produtor que já disse que nas suas obras todos os protagonistas serão negros, é lógico que os brancos desgraçados lá da gringa vão achar ruim, né? E eu tô tentando não falar palavrão. É isso. Mas então, galera, eu não vou me aprofundar ali nas diferenças entre livro e série, do Lovecraft, do Matt Ruff e do Jordan Peele. Eu não vou me aprofundar nisso. E, inclusive, existem vários outros vídeos e pessoas que estão falando sobre ele, até mesmo a própria HBO. Ela produziu um podcast que saía ali acompanhando os episódios, explicando alguns fatos históricos que são retratados na série e comentando sobre a série de maneira geral. É bem legal. E como eu falei nesse vídeo, quem pediu para eu falar sobre a série é uma amiga minha, Ana Caroline, do NBA das Minas, do podcast NBA das Minas. A gente estava trocando mensagem no WhatsApp que ela estava acompanhando o Watchmen, que ela também está assistindo o Watchmen, que também é uma série da HBO, que também fala de racismo e é sensacional. E aí a gente estava trocando mensagem e ela falou: Diego, é o seguinte, você tem que fazer um vídeo sobre Lovecraft Country. E é isso, eu tô fazendo vídeo, Carol, esse vídeo é pra você. Bom, ambientados e já sabendo o que eu vou falar aqui, eu já vou avisar. Esse episódio do Silverdices tem spoilers. E se você já assistiu até aqui, galera, já para e se inscreve e manda para uns parças aí, meu. Porque, né, a gente precisa fazer mais pessoas conhecerem esse trabalhinho, esse projeto novo do seu Mano Silver aqui. Beleza? A série, ela teve 10 episódios, ela acabou nesse final de semana e até aí... beleza, eu acredito que vai ter uma segunda temporada, por mais que eu tenha pesquisado, tem entre gringa e Brasil, eu não achei nada que já falasse de uma segunda temporada confirmada, mas ela deixou várias pontas soltas ali para uma segunda temporada, então pode ser que tenha sim, e ainda se a gente somar essa equação, o fato de que Lovecraft Country é a maior estreia da história da HBO. A trama central da história, ela basicamente engloba ali o Atticus Freeman, que nos livros é Atticus Turner, né? Até aí beleza, é aquela coisa entre sobrenome da mãe e sobrenome do pai. Ele e a Letty, basicamente, são os dois personagens principais, além do Montrose, né? Que é o pai do Atticus, que é justamente por conta do pai do Atticus que a história começa, né? O Atticus é um veterano de guerra da Coreia, a série se passa em 1950, né? Ele é um veterano de guerra da Coreia que justamente volta para os Estados Unidos porque o pai havia desaparecido. Então esse é o plot do começo da história. Além deles, os antagonistas desse núcleo são os remanescentes da seita criada por Titus Bright White, que eu adorei esse nome, né? A série basicamente ela engloba ali, ela ambienta os personagens dos livros de terror de H.P. Lovecraft nos Estados Unidos, e é isso, por isso que é território Lovecraft. E são todos os personagens mesmo se passando ali em 1950. Até uma das primeiras cenas da série é o Jack Robinson, o primeiro jogador negro a virar um jogador profissional de beisebol na Major League Baseball dos Estados Unidos. E aí ele racha o Cthulhu no meio com um taco de beisebol.
Além das referências ao Lovecraft, existem algumas outras referências a livros e histórias de terror de maneira geral, como o Drácula, que é citado em alguns momentos da série, que tem a sua trama basicamente colocando o núcleo do Atticus, do Tick, contra os remanescentes da seita do Titus Brightwhite, em especial a última sobrevivente dela, a Christina Brightwhite. E até aí ok. Isso inclusive gera algumas piadinhas e algumas tiradas muito legais e outras reflexões dentro do que é ambientado ali, mas uma das tiradinhas preferidas que eu tenho é no momento que o Atticus está tentando converter ali, né, a Christina pro lado bom da história, e aí ele fala para ela assim, olha, o nome da sua seita aí é Filhos de Adão. Não tem filhas no nome. E eu não tô vendo nenhuma mulher aqui no meio da seita. Então, né? É verdade. A série, de maneira geral, ela tem alguns furos e o ritmo dela é meio bagunçado. Ela começa muito bem. E aí o ritmo, né, a dinâmica dos contos e do que vai acontecendo dá uma desacelerada, fica fraco no meio ali da série, e aí no último episódio tudo acontece muito rápido e tudo mais, e tem umas cenas ali meio desconexas, né, como num dos momentos a Christina, ela vai acompanhar um boi, ou uma vaca, sei lá o que era aquilo, dando à luz a um dos monstros que aparecem na série, e você fica tipo, tá, mas não tem conexão nenhuma, ele simplesmente, tipo, falou, Christina, você nunca viu o bichão lá dando a luz, não? Parindo? Chega aí. E, tipo, sei lá, ela tava jantando. E aí ela vai lá e enfia a mão dentro da vaca, saca o bichinho, e é isso. Não tem relação com nada que acontece na série. E não só essa, mas também tem uma outra cena que ela supostamente paga pessoas pra, tipo, matar ela. Né? Só que até aí beleza, ela é meio pinel, né? Ela tá tentando ali, ela é de uma seita que envolve magia, então ela não deve bater bem na cabeça. Mas aí ela paga pra matarem ela, e a morte é exatamente a mesma como um garoto negro que morre ali no decorrer da série, que ele é enforcado com arame farpado e o corpo dele é jogado no rio enquanto ele é enforcado / afogado ali. E, tipo, é isso. Mas nem tudo foi ruim, né? A gente tá falando do maior lançamento, da maior estreia da história da HBO. Então, tipo, ok, a HBO não dá ponto sem nó. Tipo, a série tem os seus defeitos? Tem os seus defeitos. Se a gente for comparar com Watchmen, eu prefiro Watchmen, mas a série é boa. E aí, beleza. Fora isso, eu curti todo o resto da série, né? Porque, vamos lá, é uma série de época que ela se passa em 1950 e é tudo, nossa, detalhado de uma maneira, de uma riqueza, assim, esplêndida. A gente tem os Estados Unidos segregado, a gente tem bairro de negros, bairro de brancos, norte e sul, a gente tem a visão que os brancos têm dos negros e vice-versa, a gente tem como essas interações funcionam, a gente tem uma polícia corrupta que, né, tipo, beleza, a gente tem um policial branco que mexe com magia também e trata mal os negros e ele vendia corpos para experiências, então é um negócio que até me lembra 2020, para falar a verdade, viu? É isso. Me lembra muito a nossa realidade de agora. Mas quanto ao ambiente que é construído na série, basicamente é aquele lugar onde o seu tom de pele determina onde você vai. E aí, mais uma vez, a gente tem uma reflexão com 2020. É isso, e aí eu peço até para, se você já assistiu, assiste de novo, olhando tudo pelos olhares da irmã da Letty. Aí você vai ver que quase todas as reflexões sobre cor, sobre o que é certo e o que é errado, como eles olham, né, os negros olham os brancos e os brancos olham os negros, tudo isso acontece pela ótica dela e é sensacional, assim, porque ela é a única personagem da série que acaba experienciando os dois mundos em 1950. Além disso, ainda tem o Montrose, né, o pai do Atticus, que, cara, ele é gay, e aí o Atticus descobre isso no decorrer da série e causa um impacto gigante. E aí o Montrose, ele fala assim, ele basicamente ele assume que ele fingiu ser hétero a vida inteira para não morrer. E aí a gente tá falando isso de uma série que é retratada em 1950, que traz questões sobre LGBTfobia para agora, 2020, é isso.
E aí tem o que eu achei sensacional na primeira vez que eu vi, né? Porque o tio do Atticus, que é o George, ele tá escrevendo, ou melhor, ele é um autor negro que escreve um guia para viagens para negros. E aí ele fica viajando nos Estados Unidos, mapeando os lugares onde os negros podem ir ou não. Então, pensando naqueles Estados Unidos segregado, que tinham os lugares que não atendiam negros, e aí se a gente for parar para pensar que naquele momento eles matavam os negros que frequentavam esses lugares, o cara ele foi genial, porque ele salvou toda a comunidade que conseguia consumir o conteúdo que ele produzia. Tipo, e o cara colocava a própria vida em risco para produzir esse conteúdo. O cara era... para mim, ele é um dos maiores heróis dessa série. Mas voltando pro enredo de maneira geral, ela ainda traz umas outras nuances, como o espanto quando você entra numa loja de grife frequentada por brancos, quando você encontra uma vendedora negra, algo que não deveria acontecer. Ao mesmo ponto, ali a gente vê os brancos querendo interagir com os negros nos bares de blues e jazz que tem na série ali, né, que são retratados, inclusive a irmã da Letty, que eu tô tentando lembrar o nome dela, desde que eu comecei a gravar esse vídeo eu não lembro, que inclusive ela passa ali, que ela canta e tudo mais, e é uma coisa meio os brancos querendo ir pro zoológico, mas quando eles chegam no bar, eles confraternizam tranquilamente com os negros, e ok, mas os negros não confraternizam com os brancos porque os brancos não deixam, né? E aí, se isso te causa espanto, ainda tem toda a sexualização da pele negra na série, né? Que os brancos eles querem ir para os bares frequentados pelos negros justamente porque eles estão procurando a pegada ali, né? É isso, eles querem ter esse toque, eles querem sentir as diferenças da pele negra sexualmente falando, né? Então tem isso é abordado na série, e eu tô tentando não entrar muito a fundo nas minhas falas aqui, justamente para eu não me emocionar ou não ficar puto demais com essas coisas. E aí, pra fechar essa primeira temporada, a cena mais poética que poderia acontecer nessa série, que aí você tem um Atticus preso a um aparelho ali, com os braços abertos, como se estivesse amarrado a uma cruz. E aí você tem a personagem branca da Christine, loira, olhos claros, cortando as veias do Atticus e se banhando no sangue e na alma do cara. E aí você tem uma personagem branca de elite matando um negro para que ela pudesse conquistar o que ela queria há vários e vários anos. Algo muito 2020, né? Algo muito atual, né? Então, tipo, acontece o tempo todo. E aí você tem a Letty salvando o dia, uma outra personagem negra que ela guarda com ela a palavra, né? Ela tem ali o livro do Adão, ali, o livro dos nomes, que é retratado na série, e aí ela consegue reverter o que a Cristina fez, não salva o Atticus, que ele tem ali o caminho do herói e tudo mais, ele precisa se sacrificar para um bem de todos, mas aí você tem um final com uma vilã e uma heroína, né? As duas se enfrentando de certa maneira, e uma anti-heroína aparecendo, então fica essa tríade de personagens mulheres no final de uma série que também aborda o feminismo e todo o estado patriarcal, se a gente parar para pensar que, como o Atticus falou, né, é filhos de Adão, não filhas ou filhos de Eva, né? E é isso, galera. Eu ainda tô naquele momento em cima do muro, decidindo se eu gostei ou não da série, por conta das pontas soltas e essas coisas que se não tivessem fazendo parte do enredo, não fariam diferença nenhuma, mas tem todas essas relações históricas e atuais que podem trazer essas reflexões que me prendem bastante. E como eu falei aqui várias vezes, a gente tá falando de uma série que se passa em 1950, e se a gente tirar ali, se a gente colocasse a galera ouvindo música no celular, uma propaganda do Spotify ou do YouTube em algum lugar, em um cinema atual, ou talvez ali a galera com uma TVzona em casa assistindo televisão, era 2020. Bom, galera, o que vocês querem que eu traga pro próximo Silver Discs aqui no YouTube? Já que a Carol sugeriu aí eu vir falar de Lovecraft Country, por que vocês também não aproveitam essa deixa e vêm aqui falar o que vocês querem que eu fale? Se querem que eu fale mais de quadrinhos, mais de mangá, mais de séries, mais de filmes, só deixar aí nos comentários, beleza? Lembra de se inscrever, de deixar o joinha, e quinta-feira eu tô aqui de volta, mas se você sentir saudade, passa lá no IGTV na terça-feira que tem vídeo lá também, beleza? Abraço!